Irmãos, esse tema é muito importante para a reflexão. O ser imagem de Deus. As Escrituras falam, irmãos, que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. E isso, embora contraria os adeptos do pensamento evolutista, é uma grande verdade. E é um dogma da igreja. Um pensamento firme, coerente e verdadeiro que a igreja tem, de que Deus é o Criador de todas as coisas. No livro de Gênesis, o profeta Moisés, sendo ele o escritor desse livro, ele vai dizer que no início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Não havia lugar de repouso para o Espírito de Deus. Deus então, junto com o seu Santíssimo Espírito e junto com Jesus numa pré-existência, porque antes de Jesus vir a esse mundo e se tornar o Jesus que conhecemos, ele já existia com Deus na eternidade, porque foi o primogênito da criação de Deus. E pelo poder da palavra, o nosso Deus foi dando forma a esse mundo. O nosso Deus ia dizendo: haja luz e houve luz. Haja animais, e assim as coisas iam acontecendo, as coisas iam se tornando reais, muitos visíveis e muitas outras coisas criadas invisivelmente por Deus. Mas é fato que Ele criou pelo poder da sua palavra. Mas quando o nosso Deus foi criar o homem, irmãos, Ele não disse haja, Ele disse façamos. Todas as coisas, o nosso Deus disse haja e houve. Mas quando Deus criou o homem, Ele já não disse mais haja, Ele disse façamos. Façamos o homem à nossa imagem e segundo conforme a nossa semelhança. E Ele incutiu, irmãos, no homem algo que Ele não colocou em nenhum outro lugar, em nenhum outro ser. O nosso Deus capacitou o homem com criatividade. Criatividade. E o homem assim, com a inteligência, com a sabedoria, que só por si mesmo, pela sabedoria, pela inteligência, pela criatividade, já demonstra que ele é e foi criado à semelhança de Deus. E o homem criou muitas coisas, tecnologias, que muito contribui e colabora para o nosso bem-estar, para a nossa vivência e convivência nesse mundo, para facilitar a nossa vida. Mas eu acredito, irmãos, à luz dessa mensagem, para contextualizar essa mensagem, que algo que o homem criou, muito importante, foi o dispositivo capaz de capturar a imagem. E isso foi evoluindo, as fotografias, e hoje temos condição de capturar uma imagem através, inclusive, dos nossos celulares. A fotografia, irmãos, é a imagem do homem imprimida num papel, ou às vezes imprimido num celular. E o interessante é que quando se diz a respeito de fotografia,
Quando vamos tirar uma fotografia, nós queremos apresentar a nossa melhor imagem. Não é assim, irmãos? Nos ajeitamos, nos posicionamos, colocamos no nosso semblante um sorriso, ajeitamos os nossos cabelos, porque queremos ter a melhor impressão da nossa imagem. E quando não sai conforme o nosso gosto, o que fazemos? Deletamos, apagamos essa imagem. Que às vezes ela saiu trêmula, às vezes os fatores externos, clima, luz, atrapalhou a qualidade da nossa imagem, então deletamos e procuramos realizar outra, fazer outra fotografia. Fotografia é a nossa imagem imprimida no papel. Nós, por outro lado, somos a imagem de Deus imprimida nesse mundo. E Deus, assim como nós queremos passar uma boa impressão, colocando numa fotografia o nosso melhor, a nossa melhor imagem, o nosso Deus, quando nos criou, Ele procurou incutir em nós o que Ele tinha de melhor. Nós somos a imagem de Deus imprimidas nesse mundo. Só que assim como uma foto nossa não sai boa, o homem manchou a sua imagem, dando ouvidos ao inimigo. Fatores que estavam externos àquilo que eles viviam. A graça, a proteção, o amparo do nosso Deus. Manchamos a imagem, ofuscamos Deus em nós. Porque assim como nós, às vezes, trememos para tirar uma fotografia, nós não tivemos temor a Deus e damos ouvido ao inimigo, fracassamos e nos tornamos pessoas trêmulas no que diz respeito à observância dos mandamentos de Deus. E o nosso Deus, Ele disse, assim como está escrito que a terra era sem forma, o nosso Deus, Ele disse, faremos o homem conforme. É uma derivação da mesma palavra, irmãos. Forma e conforme. E às vezes, nós não vivemos conforme Deus. O nosso Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, com as mesmas características espirituais, principalmente a vida. Mas nós deixamos de viver conforme Deus para viver conforme o mundo. Olha, irmãos, o que o apóstolo São Paulo irá dizer em carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não se coloque da mesma forma desse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Muitas pessoas já não experimentam isso. Muitas pessoas já não têm mais um entendimento a respeito do que é a boa e agradável vontade de Deus. Não sabem. Porque vivem conforme o mundo. Já não são a impressão da imagem de Deus, se tornaram a impressão da imagem do mundo. Porque colocaram as suas vidas segundo o mundo. Olha o que diz, o que significa, irmãos, conforme. Conforme significa de acordo. Então, quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, Ele estava dizendo de acordo com a nossa imagem, segundo a nossa imagem, como nós,
consoante a nós, em concordância conosco, em conformidade conosco. É isso que Deus quis dizer. Mas hoje, infelizmente, no mundo, e infelizmente também na igreja, há pessoas que não sabem e não experimentam, embora ouvem a doutrina, os ensinamentos, a palavra do Santo Irmão Aldo, não experimentam a boa, agradável vontade de Deus, porque preferem viver a vontade do mundo, porque estão em concordância com o mundo, segundo o mundo, consoante ao mundo, conforme o mundo. Então, irmãos, quando isso acontece, nós precisamos deletar. Assim como os irmãos deletam uma foto que não foi bem tirada, que não foi bem fotografada, uma foto que não saiu de acordo com a sua imagem e não faz jus à sua pessoa, nós precisamos deletar da nossa vida a imagem do mundo em nós. Nós precisamos deletar da nossa vida, apagar da nossa vida, tudo aquilo que representa o mundo e não Deus. E é isso que a mensagem está dizendo, que nós precisamos ser a representação exata de Deus. Você tem sido a representação exata de Deus? No seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua maneira de viver, de se relacionar, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, no seu proceder, você tem sido a representação exata de Deus? O irmão Aldo, ele foi um exemplo para nós. Porque às vezes podemos pensar, eu não sou a representação exata de Deus, porque eu não sei como Deus é. Eu nunca vi Deus. Alguém pode dizer. Da mesma forma, o apóstolo, sendo discípulo, São Filipe, ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. É isso que queremos e para nós basta. Jesus disse, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você me pede, mostra-me o Pai. As obras que eu faço, eu não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, esse é o que realiza as obras. Credes em Deus, mas credes também em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras. Jesus foi a representação exata de Deus. Como também os santos, que muito lutaram, perseveraram para se tornar a representação exata de Deus. Inclusive a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo. Então, quando tomares essa decisão de se tornar representação exata de Deus, lembre-se do Santo Irmão Aldo. Lembre-se da maneira que ele viveu. Lembre-se do exemplo que ele deu. Porque as obras que o irmão Aldo realizou dão testemunho de que verdadeiramente Deus atuava e atua nesta igreja. E ele precisa continuar atuando na minha e na sua vida. É por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então seja luz, irmãos, e vivam, e sejam a representação, a imagem de Deus imprimida nesse mundo, para que o mundo possa saber que Deus ainda tem os amado e deseja salvá-los, como também deseja que nós sejamos salvos. Que essas palavras fiquem em vossos corações, que a Santa Vó vos abençoe. Eu convido os irmãos que, por gentileza, coloquem-se em pé. Vamos cantar o hino de número 176, Reunidos em Oração.
Com as suas mãos estendidas aos céus, curvem suas cabeças, façamos um momento de oração individual. Oremos. Amém. Cantemos, irmãos, o hino de número 106, dedicação e louvor. Meus queridos e queridas irmãos e irmãs, eu vos agradeço pela sua presença, a sua atenção. Agradeço a cooperação dos nossos valorosos obreiros, pastores, diáconos, diaconisas. Agradeço também ao coral pelo brilhantismo de vossas apresentações, o seu apoio, sem o qual não conseguiríamos realizar de forma tão maravilhosa esse culto como foi realizado. Agradeço também aos nossos amigos internautas, os nossos irmãos que estão conosco participando dessa reunião via internet. Desejo que a graça dos céus esteja sobre as vossas vidas. Estendo os meus agradecimentos, que se traduz os agradecimentos desta congregação,
a todas as pessoas queridas que estão nos honrando com a sua presença e fazendo-nos uma visita. Agradecemos-te e desejamos tê-los conosco em outras mais oportunidades. Irmãos, por gentileza, estende suas mãos aos céus, curvem suas cabeças, nós estamos orando para encerrar a nossa reunião. Santa e querida Avó Rosa, agradecemos-te, ó Santa Avó, por tudo quanto a Senhora representa para nossas vidas, sobretudo para esta igreja. Te glorificamos, o veneramos, ó Santo e querido irmão Aldo. Agradecemos pelos momentos que passamos na tua presença e na presença dos anjos gloriosos que o nosso Deus tem nos enviado. Que em nome desses anjos, que em nome desses santos, ó Deus bendito, o teu grandioso nome seja exaltado e glorificado. Que o nome de Jesus Cristo, Salvador de nossas vidas, seja glorificado e reconhecido por nós, por tudo quanto o Senhor faz por nós, ó Jesus, a nossa gratidão. Agora, Santa Avó Rosa, os teus filhos diante de ti estão, já têm elevado os seus espíritos aos céus, os seus corações estão abertos, eles estão desejosos, Santa Avó Rosa, uma vez que ouviram a tua palavra e creram na Senhora. Usas de misericórdia, tenhas compaixão e entras com providência na vida dos seus filhos e livra-os do mal, proteja-os, ó Santa Avó. Irmão Aldo querido, eu te suplico as tuas bênçãos em favor das crianças, dos jovens, dos adolescentes, suplico as tuas bênçãos em favor dos nossos irmãos idosos, ó Santa Avó, que aqueles que em detrimento a um corpo envelhecido e às vezes cansado, a fé continua robusta e o espírito renovado e decidido a te servir. Santa Avó bendita, mediante essa fé, livra-os do mal, proteja-os. Aqueles, ó Santa Avó, que estão passando por situações de sofrimentos, nas camas de hospitais, em leito de dor, usas de misericórdia. Vai de encontro a essas vidas e envia os seus anjos para protegê-los, ampará-los, repreenda o mal, afugenta a dor, expulsa o maligno e dê aos seus filhos a paz, a alegria, o contentamento, o gozo na alma e a esperança de que dias melhores virão, porque a Senhora está conosco, ó Santa Avó Rosa. Jesus bendito, amado e meigo Senhor de nossas vidas, eu te peço em favor dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa, dos nossos irmãos internautas, dos amigos que estão conosco e nos honra com a sua presença nos visitando. Eu peço as tuas bênçãos, ó Senhor Deus. Proteja-os e livra-os do mal. Concede a tua graça, a tua proteção, o teu amparo, as tuas bênçãos, o refrigério. Eu te clamo, Santa Avó Rosa, em favor daqueles que estão debilitados, desiludidos, desenganados, desesperançados, aqueles que estão desempregados, em situação de rua, à margem da sociedade, aqueles a quem não há socorro, que nesse momento a Senhora possa ser o socorro presente na hora da angústia, na vida desses filhos e dessas pessoas que são criaturas do nosso Deus. Santa Avó Rosa querida, eu peço as tuas bênçãos em favor destes que colocaram pedidos nessa caixa de pedido de oração. Agora eles te clamam, te buscam, Santa Avó Rosa, usas de misericórdia e entras com providências nessa vida, com a tua piedade e graça, repreenda o mal, afugenta a dor, expulsa o maligno, dê a eles a solução para os problemas, independente de qual problema seja, e receba também da Senhora, eles, a graça, a proteção. Ó Santa Avó Rosa querida, eu peço as tuas bênçãos em favor daqueles que estão dúbios, aqueles que estão pensando em retroceder, em parar a caminhada. Não permitas, ó Santa Avó, mas que eles possam ter na Senhora a coragem, o ânimo e a disposição para continuar lutando. E se porventura houver alguém que não professa dessa fé apostólica, cujo nome se encontra nessa caixa de pedido de oração, eu te peço, tenhas misericórdia, proteja-os e dê a eles, ó Jesus, uma oportunidade de salvação. Receba, pois, irmãos apostólicos, a graça de Deus nosso Pai, as virtudes e a unção poderosa e necessária do Santíssimo Espírito. Receba as bênçãos da nossa querida e Santa Avó Rosa, o glorioso zelo amoroso em forma de bênçãos da nossa Mãe Virgem Maria, com as bênçãos salvadoras de Cristo e do profeta Santo Irmão Aldo. Irmão Aldo querido, acompanhe os seus filhos até Cadalá e livra-os de todos os perigos e ciladas do caminho. Concede a eles uma boa noite de paz e de descanso, que eles estejam congregados e agregados numa pura e genuína fé em nossa próxima reunião para louvor e glorificação do teu santo nome. Te agradecemos por tudo, ó santo e querido irmão Aldo, hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.